Lisboa não tem beijos nem abraços. Não tem risos nem esplanadas. Não tem passos. Nem raparigas e rapazes de mãos dadas. Tem praças cheias de ninguém. Ainda tem sol, mas não tem nem gaivota da Amália nem canoa. Sem restaurantes, sem bares, nem cinemas. Ainda é fado, ainda é poemas. Fechada dentro de si mesma, ainda é Lisboa, cidade aberta. Ainda é Lisboa de pessoa, alegre e triste. E em cada rua deserta, ainda resiste. Neste dia não posso deixar de referir como Lisboa escutou os que morreram, escutou os que passaram a ter fome, escutou os que sofreram, escutou a si própria. Foram momentos muito difíceis para todos. Estão a ser momentos muito difíceis. Mas acho que a cidade, acho que Lisboa se escutou a si própria e aos outros. É muito difícil. Mas esta também é a força que nos dá esperança. Mas para ter esperança temos que acreditar. E só se acredita, e só se consegue acreditar, se nós tivermos pessoas como estas, que resistiram. As pessoas que limparam a cidade, as pessoas que enterraram os mortos, as pessoas que continuaram a trabalhar nos jardins, as pessoas que continuaram a acompanhar a cidade, os médicos, os enfermeiros, os auxiliares. Foi com eles que nós acreditamos e resistimos. Como muitas vezes na vida, é nas adversidades que nós temos que ganhar força, que ganhar ânimo. E acho que foi isso que Lisboa tem conseguido e que vai ter que conseguir. Como sabem, Lisboa era capital verde, foi nomeada capital verde europeia. E acho que agora ainda temos mais obrigação para os nossos cidadãos. Para aqueles que foram, para aqueles que ficaram e para estes que resistiram. Para todos. Quando há uma má colheita, vamos pensar assim, como um simples e humilde agricultor, o que temos a fazer a seguir é semear. Provavelmente as mesmas coisas. E, portanto, aquilo que nós tínhamos prometido no âmbito da Capital Verde, que era informar, participar, valorizar, debater e envolver, é exatamente isso que vai continuar a acontecer. Não paramos. Não paramos e, pelo contrário, exigimos mais de nós próprios em todas estas matérias. Em relação à informação, fizemos já, e a partir de setembro, isto fica online, todos estes guias, o guia dos ecogestos da água, da energia, das árvores de Lisboa, da alimentação saudável, das hortas, e são guias que a partir de setembro podemos distribuir junto das crianças. Não houve escolas, mas vai haver, e é pensar neles que nós produzimos estes trabalhos. Temos guias sobre todas as matérias ambientais, para crianças e adultos, e é isso que nós fizemos ao longo destes tempos difíceis. Mas também preparámos outros instrumentos, um guia sobre o estuário do Tejo. Preparámos a botânica do Bordal Pinheiro, figura incontornável da cidade de Lisboa. Iremos ter aqui, vou utilizar esta expressão muitas vezes, nós prorrogamos
situações, adiámos coisas, adiámos eventos, mas como vão ver, ouvimos aqui no vídeo que foi apresentado quando mostraram o Mirador de Santa Luzia, há um provérbio popular que diz: se não se fizer no dia de Santa Luzia, faz-se no outro dia. É isso que nós fizemos. Há coisas que vamos fazer no outro dia. Vamos ter a maior coleção de botânica de Portugal que alguma vez se fez, em 7 volumes. Foi isso que tivemos a trabalhar agora. E o levantamento do património vegetal cultivado nos parques hortícolas de Lisboa, que é absolutamente fascinante e que depois pode ser visto quando todos pudermos sair à rua com menos confinamento, com mais abraço e mais alegria. Pela primeira vez, Lisboa vai ter uma grande reivindicação, ou já está, hoje, online, uma das grandes reivindicações da cidade. Ter as árvores identificadas e inventariadas. Uma app que hoje já tem 40 mil árvores identificadas, podemos saber qual é a espécie, mas também a partir de hoje podemos saber, ou podemos avisar as pessoas que a árvore vai ser podada ou que vai ser abatida com mais de 15 dias de antecedência. Online. Os tempos de hoje também são esses. São tempos online e é isso que vai acontecer na cidade de Lisboa. Até ao fim do ano, esta app vai ter todas as árvores inventariadas. E vamos também ter, já em muitas delas, pode-se ver isso, por exemplo, no Jardim da Estrela, identificadas no local, com uma placa a identificar a árvore. Reivindicação também dá muito de cidadãos de Lisboa, que depois podemos, através deste dispositivo digital, identificar a árvore e a sua história. Isto está a ser colocado hoje em Lisboa, já em muitas árvores, nomeadamente no Jardim da Estrela, e serão todos os jardins colocadas árvores até ao fim do ano, as árvores com este tipo de identificação. Portanto, informar é aquilo que nós nos comprometemos no passado e continuamos a comprometer. Depois, os dados, que eu já falei, temos a matriz da água online, temos a matriz de energia, sabemos onde é que estamos, vamos ter um mapa do ruído atualizado já em breve, ainda este mês, vai à reunião de Câmara, e ao mesmo tempo estivemos a trabalhar. Conhecemos muita gente ao longo deste percurso. Aliás, vamos ver no fim desta apresentação vários depoimentos simples, uma coisa rápida, o que nós chamamos os Citizen Diaries, que foi muito interessante ver depoimentos de pessoas normais a falarem da cidade, a falarem daquilo que temos que fazer, das escolhas, da evolução que temos que fazer. Mas, obviamente, também uma boa equipa no Facebook, no Twitter, no Instagram, na rede social Lisboa Green Capital 2020. A eles, obrigado, porque não pararam de trabalhar ao longo deste período, tentando dando a informação, tentando melhorando a informação que a cidade pode dar aos lisboetas. É evidente que, como vos disse, para além da informação, era muito importante nós envolvermos e tentássemos que houvesse maneiras das pessoas participarem. Houve muitos concursos que tiveram que ser anulados, ou muitas iniciativas que tiveram que ser prorrogadas, mas faço aqui questão de lembrar estas que vão acontecer. A dos 1000 passas, que aconteceu durante a pandemia e que vai ser exposta aqui, mais tarde. Os ecovídeos, que continua a correr o concurso e que depois também será apresentado aqui. Mas também sobre o ruído, ou um prémio de fotografia, um prémio de ilustração lançado pela Sociedade de Belas Artes, num protocolo que nós fizemos, abertos à população, para que concorram, em termos de fotografia, à população em geral, e em termos de ilustração, às escolas de ensino de artístico de Lisboa e do resto do país. Mas há uma coisa, das coisas mais importantes que temos que fazer. Temos que plantar mais árvores. Começámos a Capital Verde com 20 mil árvores, mas agora, quando for a época, em outubro, em novembro, em dezembro, temos que plantar muitas árvores. Principalmente para homenagear todos aqueles que falei ao princípio. Os que morreram, os que sofreram, os que trabalharam, os que resistiram. E é para esses, para muitos desses, e para nós todos, que temos que plantar mais árvores na época ainda deste ano 2020 Capital Verde. É um momento interessante, já tínhamos previsto, entregar talhões de hortas. Entregar talhões de hortas é entregar terra a lisboetas. Terra, essa coisa telúrica que os lisboetas sentem como delas e que vão ter em 2021 em vários parques hortícolas que nós vamos lançar. E também um pomar. Lançar a primeira árvore, que provavelmente só receberemos os frutos mais tarde. Mas plantar uma árvore em Monsanto, num pomar nosso, da cidade. Estes são os momentos que nós achamos que poderemos envolver, participar, que as pessoas participem. É evidente que houve coisas que estamos a trabalhar. E o nosso Sr. Presidente apresentou esta semana uma coisa única de envolvimento
do comércio local, do envolvimento das juntas de freguesia, do envolvimento dos cidadãos, tirar lugares de carro e pôr esplanadas, tirar ruas, dar ruas às pessoas. Esta é uma maneira de que as pessoas participarem, das pessoas se envolverem, sem dúvida nenhuma, com as juntas de freguesia. E que trabalho fizeram as juntas de freguesia ao longo desta pandemia. Uma coisa absolutamente extraordinária, de ir aos mais desfavorecidos, aos mais pobres, àqueles que mais necessitam. Grande rede social que montámos. Muitas coisas que desconhecíamos às vezes, as próprias juntas, mas que aprendemos. E é isso, escutámos, aprendemos. Foi isso que foi importante e é isso que ainda faz mais rica esta capital verde que queremos que ainda se passe em 2020. É evidente que temos também que pensar que aquilo aconteceu. Aconteceu com a cultura, aconteceu com a digitalização, o teletrabalho, modos de agirmos de outra maneira, vai ser uma realidade da cidade de Lisboa. E também nos permite, aquilo também que o Sr. Presidente já apresentou, reabitar a cidade. Temos cá mais gente nos centros históricos, gente nos centros onde se dizia onde morava menos gente e que vai morar mais gente, com os vários programas que foram apresentados pelo Sr. Presidente. E na economia circular, quero só dar um exemplo. Uma rua de Benfica. Vamos trabalhar 22 lojas fechadas, 22 lojas fechadas. Com a junta, provavelmente, podemos abrir estas 22 lojas. Na economia circular, com lojas saudáveis, de produtos saudáveis, ou de economia verdadeiramente circular, reciclagem, reutilizar, renovar. Essa é uma das grandes características desta capital verde, que assim ainda envolve mais, assim ainda apela mais à participação. Claro que vamos valorizar. Nós não parámos a maior parte das obras. Falo aqui apenas de algumas. O Parque Ribeirinho está concluído, magnífico. Vão lá, agora. Está cheio de gente. Porque se vive. Valorizámos um território abandonado. A mesma coisa... Agora isto fugiu daqui. A mesma coisa da Ponte Calçado de Carris. Em breve já podemos atravessá-la. Porque estamos a trabalhar nos dois lados da Calçada de Carris. Inimaginável como é que se podia atravessar a Calçada de Carris há uns anos atrás. Pois este ano vamos atravessá-la. Em obra está a Praça de Espanha, está o Val de Alcântara, está a Marinha, aquela frente ao lado do Torre de Paço, que está em obra neste momento. Que maravilha que vai acontecer na cidade de Lisboa quando estes 3 sítios abrirem. De repente temos outra cidade, como tivemos quando abrimos a Ribeira das Naus, quando abrimos o Val da Montanha, quando abrimos várias das obras que fizemos nos últimos anos. Em lançamento à Quinta das Flores, às vezes são pequenas obras de bairro, como a Quinta das Flores, as Jorge Barradas, mas depois hoje são outras grandes, outras que unem pecados da cidade ou mesmo de municípios, como é a Ponte do Trancão, que vai para o concurso agora. Esta Ponte do Trancão une 2 concelhos, Lisboa e Loures. É isso que nós queremos. Queremos alargar a vida da cidade para os outros concelhos e dos outros concelhos para dentro de nós. A Ponte de H Continho também é simbólica. Simbólica, exatamente, porque é uma ponte que une 2 margens que não se falavam. Em projetos finais temos finalmente, para lançar em concurso em junho e em setembro, os últimos 2 grandes corredores do Rio Ribeiro Teles, o Val da Montanha 2 e o Val do Forno. Conclui-se o plano verde do Rio Ribeiro Teles com o lançamento destes 2 concursos. É isto que procuramos valorizar. Com uma coisa que eram surpresas no princípio da Capital Verde, mas que vão deixar de ser surpresa. Vou já dizer quais são. Inauguraremos o Jardim da Biblioteca Nacional ainda este mês. Inauguraremos um jardim que vai abrir as portas. Já existe, são coisas que existem, mas que vamos dar aos cidadãos. Eram para ser jardins surpresas, todos os meses anunciávamos um. Não pudemos ser, mas vamos abri-los agora. O da Biblioteca Nacional já, depois logo a seguir o da Caixa Geral de Depósitos, o Monte das Perdizes em Monsanto, que está neste momento em obra, já existe, mas está em obra, Quinta da Pimenteira está a finalizar a obra, o Jardim da Casa do Barco, aqui está um pequeno erro, o Jardim da Casa do Barco, vamos abrir já de seguida, é um jardim fantástico, ali junto às Amoreiras, que vai abrir, ninguém conhece, é só abrir os portões. Desculpem. O Jardim da Quinta de Alfa Ribeira, o concurso já foi lançado e adjudicado. O Jardim do Arquivo Ultramarino, um mimo, em Alcântara. O Jardim do Palácio de Independência, vamos lançar agora o concurso para a obra. Os Jardins da LNEC, conquistar mais território ao próprio LNEC. Estes, infelizmente, prorrogamos. Vamos fazê-los, não para 2020, mas para 2021, como o Jardim da Quinta da Bem Saúde, o Jardim Gama Pinto e o Jardim da Gulbenkian, que já todos conhecíamos, que veio a abrir em 2021. São jardins surpresas, estão aqui eles. São mais territórios que já existiam, que já existem, mas que vamos abrir à população. Uns são nossos, outros são de outros, o que interessa é que são todos em Lisboa.
Novidades. Trabalhámos ao longo deste ano. Vamos ter os primeiros parques infantis com piso de cortiça, uma novidade, com matéria-prima portuguesa. Vamos ter o que já temos aqui na Estufa Fria. Vão ver o lago. E como com estas ilhas flutuantes com suportes de cortiça permitimos o crescimento de plantas à superfície, melhora o aumento da oxigenação e parâmetros químicos da água. Uma novidade, uma surpresa. Cá está, ela aqui, já a ser posta aqui na Estufa Fria e em outros lagos da cidade. É uma experiência, mas é de inovação portuguesa e ambiental. Agora estão-me aqui a tocar, vou desligar isto, porque não... claro que a programação teve que ser toda alterada e nesse sentido modificámos várias coisas. Umas adiámos, outras prorrogámos e outras cancelámos. As 3 maiores conferências que nós íamos ter em Lisboa não acontecem. Conferência dos Oceanos da ONU, não acontece. A Conferência dos Transportes da Comunidade Europeia, não acontece. A Urban Future, a maior evento que aconteceu na capital europeia do ano passado em Oslo, não acontece. Mas vão acontecer outras. Vamos fazer outras coisas. Temos ânimo, temos força. Provavelmente com as forças de cá, mas sempre a contar com as de lá, as que podem vir, agora que também aprendemos que a digitalização, que as conferências online são uma realidade. E vamos ter várias coisas. Os jardins abertos já em julho, para as pessoas visitarem jardins que não conhecem, há muitos deles privados. O Lisboa Soa. Nós que aprendemos a escutar a cidade, vamos ter um grande festival do ruído. De ruído? Não, de som. Som. Várias pessoas me disseram, nunca tinha ouvido pássaros em Lisboa. Houve pessoas até que disseram que ouviram o barulho dos peixes. Exagero, obviamente. Mas essa é uma realidade, as pessoas ligaram mais ao som. O Festival do Som. O Festival de Sustentabilidade que vai acontecer aqui, em Estufa Fria. Nós queríamos valorizar vários territórios fora de Lisboa. Eu próprio vou participar numa coisa em Braga, vou participar numa coisa em São João da Madeira, mas há 5 coisas que eu gostava de mostrar. Gostava de mostrar um Alentejo. Um Alentejo, porque para nós discutirmos coisas que se passam em Lisboa, temos que ir ao Alentejo. Discutir o quê? A coisa melhor que Portugal tem, 1 milhão de hectares de montado. Somos o único país do mundo que tem isto. É uma riqueza única. Temos que mostrar como uma agricultura também sustentável. Queremos falar da alimentação sustentável de Lisboa, há sítios que temos que ir ver lá fora. Pouco menos saídas que tínhamos previsto, mas vamos ao Alentejo, vamos atrás dos montes, vamos à Serra da Estrela para mostrar o nosso glaciar, vamos ao Algarve para mostrar aquilo do melhor que temos, como temos também na Serra da Estrela e outros sítios de Portugal. Menos visitas, mas mais concretas e com conferências feitas em Lisboa. São vários os festivais e queremos culminar o Dia Internacional. Já tínhamos previsto, mas este Dia Internacional de dar uma volta, dia 22 de novembro, é mesmo para isso. Aquilo que não fizemos nestes últimos 3 meses. Dar uma volta, podermos abraçar, beijar. Esperemos que sim, que em novembro podemos fazer isso tudo neste Dia Internacional de dar uma volta. Continuaremos com o festival iminente. Continuaremos com várias exposições que estão programadas, ou que estavam programadas. O Jardim, estes 500 desenhos de Silva Porto já existe, está a funcionar. O Mar é Nossa Terra já abriu, fechou, vamos lá em junho visitá-lo. Jardins Históricos de Portugal é uma maneira de mostrar Portugal, vai abrir em junho. O João da Silva, um homem, um lisboeta extraordinário, que tem uma coleção incrível e que vamos poder vê-la, já estava previsto. Com o Mudo, o Lixo Luxo, já falei no Prémio de Ilustração, e houve outras que vão passar para 2021. A grande exposição da água vai passar em 2021 no Pavilhão de Conhecimento, a grande exposição de alterações climáticas no Panorâmico vai passar também para 2021. Mas, sobre hortas, outras que adiámos, do Urban Sketcher, são várias as exposições que vamos manter em várias datas. Umas que já podemos dizer quais são, outras que temos que ainda perceber se pode ser neste mês ou naquele mês, mas provavelmente ainda em 2020. Uma sobre o grande mestre, o Gonçalo Ribeiro Teles, está pronta para irmos visitar. Está pronta para ir vermos uma grande recuperação que a Câmara fez da Casa dos 24, a Casa dos Ofícios. Podemos ir vê-la em breve, muito em breve, inaugurá-la com a dignidade que ela merece, com o grande mestre, o Gonçalo Ribeiro Teles. E do Grupo do Risco, está pronta. É uma exposição absolutamente extraordinária. Já tenho aqui o catálogo. São desenhos, ilustrações, coisas absolutamente únicas. Está pronta, podemos ir visitá-la. Teve fechada durante este período, mas podemos ir vê-la, escolher o dia, agora em junho, para podermos abri-la. Como a outra das variações naturais, mostrar os parques e reservas naturais do país, que abrirá em setembro. Estava para abrir em maio, para abrir em setembro. É esta, muitas destas coisas que prorrogámos o prazo, mas não o perdemos. O Remuseu também, e depois outras que estavam previstas
previstas. Como previstas estavam várias conferências. Vamos fazê-las, umas maiores, outras mais pequenas, mantemos a do Planeteers, fazemos uma sobre este problema da moda, iremos fazer uma sobre a alimentação também, mas para já temos várias conferências que eu acho que podem ser muito interessantes. Uma sobre a encíclica do Papa sobre o ambiente, uma de investigação na Faculdade de Ciências e talvez a mais importante para os tempos que correm hoje, uma sobre saúde pública e poluição atmosférica, com os melhores especialistas portugueses, provavelmente com um ou dois internacionais, mas falarem da importância da saúde pública, da poluição atmosférica, de acabarmos com a poluição atmosférica em Lisboa. Mantivemos dois momentos internacionais com a Comissão Europeia, a abertura da Green Week, que estava para ser em maio e passou para outubro, e a entrega dos prémios para a cidade Capital Verde em 2022. Será em Lisboa também. Ainda há datas a definir, muito embora as que estão em cima da mesa são estas, neste momento. Claro que o mais importante de tudo é o compromisso. É o compromisso, mas os compromissos que nós inauguramos, como sabem, fizemos uma grande ação junto de todas as empresas para que se comprometerem com coisas ambientais, pois eles estão a fazê-los. Esse compromisso tem um grande placar, um grande painel de todos os compromissos das empresas ali junto à Praça de Espanha, na Avenida Carlos de Gulbenkian. Pois esses compromissos estão a fazer, mas nós também. Aquilo que nos comprometemos em todas as áreas está para atingirmos as metas que nos tínhamos comprometido. Mas todos eles com novidades. Na energia, conseguimos estar a trabalhar com a nossa central fotovoltaica, que está neste momento em concurso, como está em concurso a central fotovoltaica da EPAL, como estão em concurso as centrais fotovoltaicas das águas do Atlântico. A nossa também está neste momento em concurso, à beira de ser adjudicada, mas aí já conseguimos estabelecer que vamos ter a primeira posto de abastecimento urbano de hidrogénio verde. Hidrogénio verde feito através desta estação. Estivemos a trabalhar na geração e partilha comunitária de eletricidade produzida em edifícios de Lisboa. O diploma só permite que isto possa entrar em vigor a partir de 1 de janeiro. Mas nós estamos a trabalhar já porque a partir de 1 de janeiro tenhamos a primeira comunidade energética na cidade de Lisboa. E não esquecer, aqueles que precisam mais. E estamos neste momento a trabalhar mecanismos inovadores de apoio à redução da fatura energética das populações vulneráveis, a chamada tarifa social. Estamos neste trabalho e podemos implementar ainda este ano, num ou noutro bairro social, este tipo de matéria. Estivemos a trabalhar, não esquecemos aqueles que mais precisam. E na água? Na água temos os concursos das águas reutilizadas a andar, mas temos uma novidade, porque estivemos a estudar mais. E vamos ter aquilo que já existia, aquilo que sabíamos que existia, como antigamente vinha a água. Vamos utilizar a água da nascente, das antigas nascentes, as que vêm de Belas, e principalmente para regar ou para lavar as ruas naqueles sítios onde não íamos ter água reutilizada, na Ajuda e em Alcântara. É uma novidade. Água da nascente, quem diria? Lisboa vai poder utilizá-la, não para beber, mas para outros fins. E na biodiversidade, já podemos ver prados biodiversos nos olivais, podemos ver a polinização. Primeira cidade que tem um plano de biodiversidade, mas que não é uma palavra, são atos. E neste momento já integramos prados biodiversos e sistemas de polinização da própria natureza. E na poluição atmosférica, uma novidade, recebi ontem a carta do Porto de Lisboa, em 2022. Podemos querer cruzeiros ou não em Lisboa? É uma discussão que poderá estar em aberto. Mas a partir de 2022, qualquer deles que aterre aqui tem que estar ligado à eletrificação à cidade, ao Porto. Esta é a promessa. A carta que eu recebi ontem, exatamente a dizer-nos isto. Que cruzeiros querem atracar em Lisboa, têm que se eletrificar e acabou a poluição atmosférica quando eles estão atracados em Lisboa. É uma novidade. Tivemos que trabalhar, mas é isto, a bem da cidade, a bem da poluição, a bem da qualidade do ar da cidade. Da mobilidade, o Sr. Presidente apresentou um programa absolutamente extraordinário nesta semana. Aproveitámos que há esta necessidade de termos uma melhor qualidade do ar, uma melhor qualidade de vida, e isso só conseguimos com menos carros e mais transportes. E isso temos. Apresentou esta rede de ciclovia estruturante, para além de uma série de outras medidas, num PowerPoint que tiveram a ocasião certamente de ver. Mas que grande medida! Vamos ter finalmente aquilo que já pensámos há 200 anos, ter uma verdadeira rede ciclável na cidade de Lisboa. É esta uma mudança? É nestas alturas que se deve mudar? E é isto que estamos a fazer. Depois temos aqui um projeto diferente, uma experiência. Vamos começar em Alcântara, é uma experiência piloto, que no fundo resume tudo isto. Estou mesmo a acabar, resume tudo isto que eu vos disse. Aliás, eu fiz aqui uma frase. Isto é um pequeno vídeo, queremos fazer esta experiência em Alcântara.
Este é o tempo de nos reinventarmos, com base nas lições do passado, nas condições presentes e em sonhos futuros para o fazer. A solução passará pela criação de laboratórios vivos, desenvolvendo modelos de negócios sustentáveis dentro da economia circular e da economia de partilha. Vamos fazer esta experiência em Alcântara, juntando o comércio, juntando a junta, juntando as pessoas, juntando o digital, juntando o hiper local. Esta vai ser uma novidade e pode ser uma experiência de grande futuro. Esta experiência em Alcântara acho que pode ter repercussões no futuro. Vamos ver. É aqui que eu acabo. Acabo com isto, porque isto junta tudo aquilo que eu disse do passado. Mas melhor que eu. Melhor que todos nós, provavelmente, que estamos aqui presentes. Vamos ouvir o que disseram os cidadãos ao longo deste período. Os cidadãos disseram que escolheram evoluir, que querem evoluir. Vamos ouvir os cidadãos. Nós tentamos começar a relacionar-nos com estes ecossistemas de uma maneira que seja mais justa, não é? Que seja justa para todas as partes, não é? Que não seja só retirar os recursos, não é? Nós temos que devolver alguma coisa. Acho que evoluir está em resgatar estes conhecimentos, nomeadamente em relação aos jardins, relacionar-nos com as plantas, cuidar de uma coisa, vê-la crescer é uma sensação incrível, não é? Não se pode ser só paredes e material inerte. Acho que ter uma coisa a crescer dentro de casa é bastante interessante. Faz muita diferença ter o contacto com a natureza dentro de casa e nas ligações que há à casa, ter sempre o verde presente. Estar mais tempo num sítio menos modificado por mão humana, não é? Altera-nos, modifica-nos. É a melhor maneira de nós relativizarmos todos os problemas da nossa vida, não é? De colocar em causa coisas que eu levava como garantidas, de haver um mundo bem para lá do nosso. Porque o mar tem um grande problema, na minha opinião, que não ajuda ao mar, que é o mar está sempre azul e está sempre com um aspecto que está tudo bem. O mar devia ficar preto, para termos a verdadeira noção do que está a acontecer. Não é? Uma floresta, quando morre, nós vemos que ela está a morrer, mas o mar não. O mar não aparenta ter problemas e podemos ficar um pouco enganados em relação à verdadeira necessidade de atuar rapidamente. A bicicleta é um dos veículos mais democráticos do mundo. Tem um baixo custo, qualquer pessoa pode arranjar, qualquer pessoa pode andar, só é preciso ter pernas e consegue-se chegar a muitos lados. Ser informado das opções que existem e não ignorar essas opções já é um passo. Depois experimentar ir uma vez de bicicleta para o trabalho. E quase que um dever de ensinar o próximo ou de passar uma mensagem. É, sem sombra de dúvida, essencial que isso faça parte do currículo escolar dos alunos. A aproximação com a natureza é uma das disciplinas que deve ter um investimento, porque vai ter seguramente bons frutos no futuro e a próxima geração vai praticar de uma forma diferente que a minha, está a agir. E acho que há muito trabalho por fazer e, portanto, qualquer iniciativa, de pequena a grande, pode mesmo fazer a diferença. Acho que temos que evoluir, mas tem que ser mesmo de uma forma consciente, e nós não podemos continuar com os nossos padrões de vida sem pensar nas consequências. É uma escolha, é imperativo evoluir e eu acho que evoluir, mas com uma consciência do que está à nossa volta e estarmos mais atentos, mais responsáveis. Muito bom dia a todos. Quando o José Sá Fernandes decidiu organizar este dia e quando pensávamos neste momento, tornou-se para nós claro uma coisa. Nós podíamos não estar a falar nos últimos meses de capital verde e pelo menos da forma como a idealizamos, com a comunicação, com os eventos, com as conferências, com um conjunto de iniciativas, mas porventura estes meses
tornaram e deram uma centralidade à capital verde absolutamente única. Se há hoje coisa que é evidente para todos, é que a agenda da saúde e da sustentabilidade é a agenda central do futuro na vida urbana. Nós não escolhemos esta pandemia, o vírus não nos perguntou nem nos pediu autorização para entrar e mudar de forma radical a vida de tantos, de milhões em todo o mundo, mas nós temos uma palavra decisiva sobre o futuro que vamos construir. E esta palavra decisiva é mesmo a escolha de um caminho, porque há dois caminhos por onde nós podemos sair. Há uma bifurcação à saída desta pandemia. O primeiro caminho leva-nos a uma cidade mais congestionada, com mais poluição, com menos utilização do transporte público e mais utilização do transporte individual, com menos qualidade de vida, com uma cidade que agrava, uma cidade mais desigual do ponto de vista das oportunidades e das condições de vida que dá aos seus cidadãos, com os estratos das classes menos favorecidas do ponto de vista económico, cada vez mais remetidas para longe do centro da área metropolitana, e no fundo com uma cidade mais poluída, com menos indicadores de saúde, com riscos acrescidos do ponto de vista da vida e da qualidade de vida dos seus cidadãos. Este é um caminho, este é um cenário do ponto de vista da evolução de uma cidade. E se pensarmos bem, é um cenário que, se nada fizermos, pode materializar-se. Mas há um outro caminho, há outra saída, uma outra solução. É um caminho, é uma resposta, é uma solução de termos uma cidade que coloca a saúde dos seus cidadãos acima de tudo. Uma cidade que, da forma que se empenhou notável, como aqui hoje tão bem é descrito neste vídeo, feito pelo Zé Barbosa e pela sua extraordinária equipa, que da mesma forma que soube responder à crise aguda da pandemia, tem o mesmo compromisso em evitar as mortes que podemos evitar, em evitar a falta de qualidade de vida que podemos evitar em resultado da poluição. Não há razão para o compromisso ser menor. Há toda a razão para o nosso compromisso ser maior, porque são causas que nós podemos evitar, são adversários que nós podemos ver, são instrumentos que nós podemos mobilizar. Deste caminho faz parte colocar uma cidade onde a saúde está no topo, onde a sustentabilidade está no topo, onde o espaço público é valorizado, onde o espaço público e a sua utilização é colocada como o ponto nuclear do que é viver em cidade, numa comunidade, num coletivo, onde nós investimos no alargamento das áreas verdes, onde nós fazemos a utilização mais intensiva do ponto de vista da fruição de todos das áreas verdes, isto é, da nossa relação com a natureza e com o que é natural, onde nós fazemos uma melhor utilização dos nossos recursos, da água, da energia, onde nós caminhamos para uma sociedade e para uma cidade que se desenvolve do ponto de vista mais harmonioso da nossa relação com o meio no qual nós vivemos e utilizamos. Eu acho que este segundo caminho é o caminho óbvio, é o caminho decisivo, é a escolha correta de quem quer evoluir. E acho que se há lição que nós podemos tirar desta pandemia, é que este é o caminho que nós temos que fazer de forma decidida sobre o nosso futuro. Eu acho que a pandemia deu à capital verde, deu uma urgência acrescida, deu uma centralidade acrescida, deu-nos uma evidência de tal forma brutal,
como as alterações climáticas não tinham sido capazes de o fazer. As alterações climáticas são, indiscutivelmente, a batalha mais difícil, mais importante da geração atual. Mas muitos não tinham consciência da sua urgência, da sua centralidade. A Capital Verde procurava colocar essa centralidade, mobilizar com consciência, com compromisso, com ação. As novas gerações já tinham percebido tudo, mas muitas das outras gerações ainda não lhe atribuíam um caráter de centralidade. A pandemia, de um momento para o outro, tornou isto tudo claro. Deixou de se ver mais nada. Tivemos que parar todos. Parar, ver, pensar, mudar, todos ao mesmo tempo, perante uma força que nos ultrapassou. E esta pandemia tornou isso muito claro e muito evidente. A saúde, a sustentabilidade, o ambiente são urgências do nosso tempo. É por isso que, quando falávamos sobre a sessão de hoje, conversávamos sobre, nós hoje estamos aqui a, de certa forma, falar de uma reapresentação de um calendário de iniciativas, de projetos, de eventos, mas verdadeiramente nós, durante este período, nós não utilizamos muito a imagem do logotipo, mas verdadeiramente todo este período que se passou agora foi, porventura, um momento de maior consciencialização e de força para o compromisso de Lisboa, Capital Verde. Lisboa sai desta pandemia, vai sair desta pandemia, como verdadeiramente uma Capital Verde. Capital Verde não 2020, mas Capital Verde, ponto. Uma capital que quer e que vai ser verde. Uma capital que vai colocar a saúde no topo, uma capital que vai colocar a sustentabilidade ambiental no topo, uma capital que vai tomar as medidas e as iniciativas e que vai mobilizar todos para este compromisso. E o que eu tenho hoje a profunda convicção é que nós não só estamos a fazer o nosso compromisso, a nossa obrigação, o nosso dever enquanto responsáveis políticos, mas como nós hoje estamos a responder àquilo que os cidadãos nos pedem urgentemente na gestão de uma cidade. Porque se é mais cómodo e pode parecer individualmente favorável, num certo sentido, mantermos a mobilidade e o sistema de mobilidade como ele está, todos hoje percebem no seu íntimo e no seu cotidiano que nós não podemos conviver com os níveis de poluição que temos. Hoje todos percebemos que temos que valorizar o espaço público, o espaço verde e as zonas verdes de uma forma que muitos não tinham a consciência há poucos meses atrás. E por isso aquilo que era a agenda fundamental da Capital Verde ganha centralidade, ganha força, ganha evidência aos olhos de todos, ganha apoio. Hoje convocarmos os cidadãos é talvez mais acessível de fazer, pela disponibilidade que existe, mas isso coloca sobre nós uma responsabilidade que é talvez maior aos seus olhos, que é a urgência de lhe dar respostas. Por isso, ainda esta semana apresentamos duas iniciativas de grande importância. Apresentamos há algumas semanas uma de grande importância, associada com o acesso à habitação, e muitos questionam, mas o que é que o acesso à habitação tem a ver com uma Capital Verde? Tem tudo a ver com uma Capital Verde, porque se nós não mudamos a forma e o sítio onde as pessoas se localizam numa área metropolitana, nós não mudamos a forma como as pessoas se deslocam, as distâncias que têm que percorrer. E a transformação de uma área metropolitana que está organizada como uma cidade central e onde temos centenas de milhares de pessoas todos os dias a entrar e a sair através de transporte individual, se nós não mudamos e não criamos oportunidades de uma cidade em vida de ciclo mais curto, onde as pessoas vivem mais perto do seu local de trabalho, do seu local de estudo, do seu local de estudo dos seus filhos, de acesso à cultura, de acesso ao comércio, de satisfação das suas necessidades, nós não conseguimos ter uma cidade mais sustentável. Isto é uma opção estratégica de fundo. Por isso a habitação acessível é um elemento central da Lisboa, Capital Verde, ao qual estamos a dar um grande impulso e uma grande mobilização das nossas energias. Como também é um elemento central
nós não desinvestirmos do transporte coletivo. É evidente, estamos numa fase em que temos que cuidar dos receios, dos riscos, com a higienização, com um grande esforço de manutenção de elevados níveis de oferta e de confiança relativamente ao transporte coletivo, mas temos também que assegurar que não temos, por decorrência desta pandemia, um aumento da utilização do transporte individual. E por isso a aposta que fazemos na criação rápida de uma rede ciclável estruturante que permita às pessoas utilizarem a bicicleta como modo simultaneamente seguro, saudável e de futuro numa capital verde. E o que nos propomos fazer é resolver em poucos meses aquilo que era uma ambição de há muito tempo, que é termos uma rede de mais de 200 km de uma rede de ciclovias que não seja de ligação de espaços verdes, de lazer, lúdica, que seja uma rede de mobilidade para que as pessoas possam verdadeiramente utilizar. Acompanhada dos incentivos à aquisição das bicicletas, acompanhada aos incentivos, acompanhada dos instrumentos para que elas sejam seguras e esta mudança da mobilidade seja segura. O terceiro pilar é o pilar de voltarmos a reganhar rapidamente espaço público, nas ruas, nas pracetas, nos largos, retirando espaço ao transporte individual, acima de tudo devolvendo aos cidadãos sob as suas múltiplas formas. Sim, é uma razão de segurança do ponto de vista de saúde pública hoje, com o distanciamento, com as necessidades de distanciamento, de regras que todos temos que seguir, mas é também uma questão estratégica sobre Lisboa, capital verde do futuro. No fundo, o que vínhamos fazendo da praça em cada bairro, o que vínhamos fazendo na Rua é Sua, na Avenida da Liberdade, transforma-se agora na Rua é Sua, mas uma Rua é Sua em toda a cidade de Lisboa, em todas as freguesias, em todos os lugares. E em breve apresentaremos uma ampliação do compromisso da Capital Verde, que celebramos com centenas dos que são os maiores empregadores da cidade de Lisboa, num grande esforço de mobilização relativamente à utilização do teletrabalho, dos horários desfasados, como forma de reduzir a pressão sobre o transporte coletivo, sobre a pressão cotidiana da densidade e intensidade da vida urbana, e para que possamos todos ter uma vida mais sustentável, mais equilibrada, com sistemas mais eficientes. Deixem-me dizer-vos, para que percebamos bem o impacto que estas mudanças podem trazer na vida de todos. Nós ouvimos falar de transportes públicos ocupados, mas os transportes públicos estão ocupados durante um pequeníssimo período do dia. A taxa de ocupação média do transporte público é inferior a 15% durante quase todo o dia. Quase todo o dia. E isto resulta de algo que está antes do sistema de transportes, que é a organização do trabalho, a organização da vida, a organização das escolas, a organização de todos os sistemas. E por isso, se nós trabalharmos em adaptar a organização dos sistemas, nós conseguimos, com a mesma infraestrutura, ter um sistema muito mais equilibrado, do ponto de vista da qualidade, do ponto de vista da saúde das pessoas, mas também do ponto de vista da sustentabilidade ambiental. Porque nós não teremos tantos autocarros durante todo o dia a queimarem combustível, ou mesmo utilizarem combustível, ou mesmo os autocarros elétricos. Podemos também poupar essa eletricidade, que embora sendo gerada de fontes sustentáveis, também se a pouparmos, se não a usarmos, não fazemos mal nenhum, pelo contrário. E é no fundo esta grande agenda, destes pilares, que no fundo estão a mobilizar a nossa ação e o nosso compromisso. Somado a tudo aquilo que o José Sá Fernandes disse, das iniciativas concretas, dos projetos concretos, desta sensibilização, mas hoje com uma grande consciência. É que Lisboa, capital verde, é a marca da cidade de Lisboa, hoje e no futuro e nos próximos anos. Assim os cidadãos escolham este caminho e terão aqui uma equipa determinada em prosseguirmos este caminho. Muito obrigado.